Olá, muito bom dia! Estamos chegando com o nosso jornal local, trazendo as principais informações do dia, com os nossos comentaristas convidados, a Aline Scarelli, Adolfo Padilha e também Fernando Jesse. Sejam bem-vindos! Estamos então começando o nosso jornal com destaque dos nossos comentaristas. Vamos lá! Olá, Eudes, olá, Aline, olá, Padilha. Um grande abraço a todas as pessoas que nos acompanham. Eu tenho hoje dois destaques. Primeiro, com relação ao aumento de casos, nós estamos aí a cada dia batendo recorde no número de mortes no Brasil com relação à Covid. Isso é um alerta aí que as autoridades sanitárias, governamentais precisam tomar muito cuidado, porque parece já que nós estamos aí perdendo um pouco o controle. E o segundo não seria outro, a não ser a decisão ontem dada pelo ministro Fachin. A pergunta que eu faço a todos os brasileiros é se a coisa aqui pode vir a ficar pior, porque é impressionante como a cada dia que passa as dificuldades aumentam e ontem essa decisão do ministro Fachin novamente fez com que as bolsas caíssem e o dólar subisse. Hoje veremos como que o mercado responderá. E também porque nós gravamos sempre aí um dia antes. Por ontem, um grande abraço aí a todas as mulheres do nosso país, também as da minha família, pelo Dia Internacional da Mulher, inclusive a você também, Aline. Bom dia, pessoas maravilhosas. Bom dia aos demais. Bom dia, eu do Jesse Padilha. Obrigada por dividir esse espaço aqui, diário. O meu destaque é sobre a reportagem do iFronteira sobre o aumento de mortes aqui na região. Foram mais de 285 óbitos. E olha só onde a gente chegou. Um boletim oficial aponta que 118 pessoas estão hospitalizadas e estamos com uma taxa de ocupação de 94% praticamente. Sem contar que a vigilância epidemiológica, ela recebeu 167 resultados positivos para o Covid, de modo que as confirmações de infecções subiram para praticamente 14 mil. Então, a gente não está protegidos de forma alguma. Enquanto não tem a vacina para todos, a gente não pode esmorecer em nenhuma regra, ainda está crítico. Imagina você precisar de internação e de leito e não ter, que essa é a realidade. 94% de ocupação de leitos quer dizer que a gente não tem leito disponível. Vamos nos cuidar, pessoal. Bom dia, Eudes, bom dia, Jesse, bom dia, Aline. Destaque hoje foi ontem na Câmara de Vereadores, acompanhando o professor Paulo Leite, da Academia Winner, professor Jair, da Unesp, sobre a apresentação deles de dizer aos vereadores da necessidade urgente de colocar as academias como um setor essencial para a saúde e, sendo para a saúde, essencial para que as pessoas possam frequentar a academia. Foi muito interessante o espaço que, através dos vereadores Demerson Dias e o Negativo, foi aberto para que eles pudessem fazer essa explanação. E o Paulo deixou bem claro, precisamos fazer a diferença, não fazer o igual. Fazer a diferença é ter a coragem de mostrar aquilo que já é demonstrado na ciência. O exercício físico, sim, ajuda até mesmo para fortalecer a imunidade contra o Covid. Nós não queremos o igual, queremos uma atitude diferente dos vereadores. E acredito que eles foram muito tocados pelo que o Paulo falou e vamos aguardar aí uma decisão sobre a aprovação da lei de fazer a academia ser uma ação eficiente e essencial para se manter aberta durante a pandemia. E olha só, a Câmara discute novo Código Eleitoral com validade para as eleições de 2022. A proposta precisa ser aprovada antes de outubro para ter validade no próximo pleito. Olha, eu tenho uma visão muito clara com relação ao que está acontecendo em Brasília. Nós temos ali a deputada, né, Margarete Coelho, do PP, disse Centrão, que fique bem claro aqui, ela tenta alterar ou colocar ali para votação, lembrando que isso tem que ser colocado até outubro, nós estamos aí tão pertinho de outubro já para nos preocuparmos com esse tipo de coisa, é uma total perda de tempo, uma total falta de foco, não existe dentro do Congresso Nacional hoje uma pauta que seja colocada para a sociedade, de interesse da sociedade, ou seja, nós aqui no Congresso estaremos com a prioridade de fazermos isso, isso e isso, nós não vemos isso. Nós colocamos ali algumas situações, como foi colocada
há esses dias atrás, a famosa PEC miojo da impunidade, que aquilo foi uma verdadeira vergonha. Eu teria vergonha caso fosse ali a pessoa que colocaria, eu tivesse colocado isso aí para votação. E, inclusive, isso aí chamou a atenção do diretor do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, o Sidney Neves. Eu concordo muito com o que o Sidney disse, que é realmente uma total falta de segurança jurídica no ato processual. Ou seja, nós poderemos mudar ali, ou pode passar o que nós chamamos ali de famosa jabuticaba, né? Passar alguma coisa ali pela calada da noite que mude a maneira com a qual o processo eleitoral virá a ser feito. Né? Então, isso é que é o grande problema. Nós temos uma péssima mania, um péssimo hábito de ficarmos mudando a regra do jogo a contento das necessidades e do momento que vivemos. Ou seja, uma coisa que eu acharia interessante que fosse votado para o ano que vem é o voto distrital. Não dá mais para a representatividade, a distribuição da representatividade no Brasil se concentre nas grandes cidades ou concentre nos caciques dos partidos, porque essas pessoas, nós temos aí conhecimento, que recebem valores da ordem de 2 milhões de reais para movimentar e fazer uma campanha, enquanto as outras pessoas têm que fazer as suas campanhas no peito e na raça. E aí, lógico, né? O brasileiro ainda precisa sofrer um processo de amadurecimento para a elaboração do seu voto, não percebe isso e acaba votando nos que mais aparecem e desprezam pessoas que são da sua própria região. Então, isso aí seria uma coisa interessante ser votada. Ou seja, o voto distrital, eu sou a favor do voto distrital puro, tá? Tem esse negócio de misto, de lista, não. Cada região do nosso estado tem que eleger o percentual de candidatos proporcional ao número de habitantes que nós temos. Em vez de vocês fazerem esse tipo de coisa aí, vocês ficam perdendo tempo ajustando o código eleitoral para suprir as necessidades e colocar alguma falcatrua ou tentar jogar alguns dos impedidos através da lei da ficha limpa. E aí segue mais uma vez o que nós sempre falamos aqui, que é a total insegurança jurídica que acontece nesse país. Então vamos lá, a questão eleitoral, né? Está se aproximando. A gente sabe que a cada 2 anos tem eleições ou municipais ou majoritárias para governo federal, executivo, Senado e Câmara dos Deputados, bem como Assembleia Legislativa dos estados, né? Mas o que a reportagem não diz que é uma questão natural que a cada 2 anos haja uma reunião de pessoas, de técnicos, de deputados para ajustar, adequar a legislação eleitoral. Então, as pessoas, os operadores do direito que lidam com a questão eleitoral, a cada 2 anos tem que sentar, tem que se debruçar sobre as novas regras. Dada a dinâmica da sociedade com relação às atualizações de jurisprudência, inclusive, como o direito e a sociedade não é estanque, elas são sempre reformuladas. Mas o que eu quero destacar é com relação à relatora. Quem é a relatora do grupo que vai estudar as mudanças? É a Margarete Coelho, ela é do Piauí, advogada, tem doutorado em Direito e Políticas Públicas. Ela foi a primeira vice-governadora do Piauí, ela foi vice do Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores. Então, é uma conquista e tanto, uma vice-governadora naquele estado, né? Então, eu tenho, assim, bastante esperança e sucesso de que as legislações serão atualizadas a ponto de não permitir, por exemplo, que partidos se mantenham, porque uma das coisas que vai ser discutido é sobre a cláusula de desempenho dos partidos políticos e coligações, financiamento, propaganda eleitoral e o principal, né, fomentar as candidaturas femininas. Isso é uma bandeira que tem que ser de todos, porque enquanto a gente não tem equidade de direito para mulheres, a gente não tem para ninguém. Então, desejo um ótimo trabalho para Margarete Coelho. Vamos acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos. O Congresso Nacional quer discutir uma nova regra eleitoral. Eles deviam discutir o voto distrital, né? Para acabar com essa mania dos deputados paraquedistas, que tem mais dinheiro. Eles deviam discutir a etiqueta do voto eletrônico. Mas eles querem discutir aprimoramento da lei da ficha limpa. Depois da bomba de ontem, eles querem discutir o que da ficha limpa? Mais do que ela já foi prejudicada. O pior é a gente ver algumas pessoas que são oposição ao Bolsonaro querer ligar o Bolsonaro a essa negócio da ficha limpa, da PEC, que o parlamento está querendo votar para dificultar
a prisão de deputados, o negócio do Lula, quer dizer, uma loucura total. É por isso que eles estão fazendo o que eles fazem. Que nós temos um bando de brasileiros, infelizmente, até pessoas com cultura, que a ideologia está deixando eles tão cegos que eles misturam tudo. Se o bolo sai salgado, a culpa é do Bolsonaro. Se o bolo sai doce, a culpa é do Bolsonaro. Eu acho que discutir um novo código eleitoral tem outras coisas que são principais, e uma delas eu falei aqui, né? O voto distrital, dividir os estados e só poder votar ali em determinados candidatos que são de determinadas regiões. Olha, a notícia de ontem, ela deixa bem claro que a lei da ficha limpa, eles nunca vão aceitar. Eles vão deixar essa lei da forma que é melhor para eles. Porque se o maior ladrão foi solto, imagina esses pezinhos de macaco, que são os deputados que praticam a corrupção. É difícil, o Brasil está um país difícil. Eu fico imaginando se nós não tivéssemos elegido um governo de direita como nós temos agora. Talvez agora na pandemia, você que é um defensor da democracia e acha que o atual presidente é antidemocrático, a sua propriedade podia estar sendo desapropriada agora em nome da pandemia e do estado de guerra. A sua empresa, a sua fazenda, né? Já parou para pensar nisso? Então, eu acho que discutir o Código Eleitoral passa-se pelo processo de discutir o modelo eleitoral brasileiro. Mas os deputados ficam desviando o foco. E olha só, líderes da esquerda comemoraram decisão de Fachin que torna Lula elegível. Gleisi Hoffmann, deputada federal e presidente nacional do PT, afirmou que a legenda aguarda a análise jurídica da anulação. O Guilherme Boulos, Flávio Dino e Eduardo Suplicy foram alguns dos políticos que comemoraram o despacho. Realmente, eu acompanhei de ontem desde a hora que teve ali a decisão do ministro Fachin. A verdade é que eles estão ainda um pouco meio que segurando a situação para não sair comemorando, porque realmente depende aí de alguns detalhes para que isso aí tudo venha a acontecer. Uma delas é que, com certeza, a PGR pedirá, deve já estar entrando pedindo, inclusive ainda hoje, para que essa decisão seja ratificada pelo Pleno. Então, não, pelo voto dos 11 ministros. O que me estranhou muito nessa decisão é que o ministro Fachin vinha ali em várias vezes realizando algumas deliberações e sendo o voto vencido. Eu acho que ele ficou meio revoltado de toda hora perder. Ele falou, vou jogar alguma coisa aqui para realmente que eu ganhe a situação, e causou ali, na verdade, um verdadeiro estrago, mais um estrago no nosso país. Porque vocês imaginem, se nós tivermos aqui as questões de suspeição do Moro, a nulidade das sentenças, a quantidade de pessoas que vão entrar ali com recursos, da mesma maneira como ele, em inúmeros outros processos julgados pelo juiz Sérgio Moro, é algo assim inusitado. Agora, o que eu pergunto, essa sentença que foi dada ali na primeira instância do Paraná, ela foi seguida pela quarta região, pela segunda instância, e também pelo STJ. Então, não tem o julgamento ou sentenciamento apenas de um juiz, mas de outras duas cortes do nosso país também. E isso tudo vai ficar de que jeito? Agora, não podemos esquecer também que existem outros processos tramitando na justiça do Lula, que depois que o juiz Sérgio Moro deixou de ser juiz, isso aí também não virou mais nada. Ninguém vê mais nada. Então, o que eu percebo nesse país é que eu falei também, um grande retrocesso, ou pelo menos um sentimento de retrocesso em todos os avanços que nós tivemos anticorrupção. E isso pode causar um problema muito sério para o nosso país. Agora, aceitar que uma pessoa como essa é inocente é simplesmente passar a limpo, ou então assinarmos o nosso atestado de imbecis nesse país. Tá? Por quê? Uma pessoa que disse que dava palestra para tudo quanto era lugar, verdadeiras fortunas, inclusive, foram pagas. Na sequência, o BNDES aprovava um financiamento nos países que ele dava palestra. E, muita coincidência, né? As empresas que faziam ali, que empreitavam as obras, eram as mesmas envolvidas na Lava Jato. Então, são situações
complicam demais. Inclusive a parte do abastecimento dos recursos milionários que foram colocados ali em campanhas que entraram através de doações das mesmas empresas. Ou seja, o conjunto todo das provas, né, que acusam, não ele, mas como só todos os empresários e também esse monte de congressista, que inclusive nenhum foi julgado até agora, isso aí tudo é uma verdadeira vergonha que acontece aqui. Então, em vez do nosso STF e do nosso Congresso procurar ajustar, melhorar, equalizar as leis, para que realmente o combate à corrupção seja efetivo, o que nós vemos é justamente o contrário. Eu espero que essa turminha aí da esquerda que está querendo logo comemorar essa situação dê com os burros na água, porque senão o Brasil não aguenta mais viver com essa sombra da corrupção batendo em cima dos governos e das empresas. Eu acho que está na hora disso aí acabar e punição exemplar, nós mudarmos todo o nosso arcabouço jurídico. Inclusive, eu sou um dos apoiadores para que esses tais crimes de corrupção sejam mudados, inclusive para crime hediondo. É cadeia e veja o sol nascer quadrado por muitos e muitos dias. Não poderia ser diferente comemorar a soltura do Lula. Soltura não, né? Porque solto ele já tá, desculpa. Que ele pode se voltar a ser ficha limpa. Eu já disse aqui na minha abertura e a gente espera que isso vá para plenário, né? Uma esperança isso ir para plenário para ver se o STF, que vive tão fora da realidade dos brasileiros. O Barroso, esses dias, numa live junto com o Luciano Huck, ele disse que não podemos desacreditar das instituições. Ô Barroso, fala isso pro Fachin. Fala isso para alguns parceiros teus no STF que tomam atitudes totalmente antipopulares. Essa sim contra a democracia. Porque se tem uma coisa que é contra a democracia é o poder da toga, acima de qualquer coisa. Aconteceu o que está acontecendo, prender deputado, prender jornalista, mandar prender, julgar e condenar. Isso é antidemocrático. É disso que a gente tem que falar. E quem está praticando isso? Os apoiadores do governo Bolsonaro? Ou Bolsonaro? Então isso está muito evidente, está muito claro. A narrativa é muito clara. Agora, vocês podem dar um tiro no pé, né? Por que dar um tiro no pé? Se polarizar de novo nas próximas eleições entre Lula e Bolsonaro, aí o Bolsonaro é capaz de ganhar até no primeiro turno, se a urna eletrônica tiver ticket. Porque senão vão dar um jeitinho também de levar na urna. Já tem pesquisa apontando Lula na frente do Bolsonaro. Gente, isso é tão claro. Será que você, brasileiro, não percebe? Acho que percebe. Não sou só eu que estou percebendo. A narrativa é tão clara, é tão evidente a narrativa, e que se algo não for feito, vai ser complicado. Aí quando vem algumas pessoas falar do exército, o antidemocrático são eles. É que começa a dar medo. A cara de pau que a gente vê de algumas autoridades. A cara de pau. A falta de sensibilidade jurídica, de respeito aos verdadeiros brasileiros. Então a gente começa a ficar meio receoso. A gente começa a ficar meio temeroso se realmente a democracia vai prevalecer. Porque quem está ferindo a democracia é aqueles que tinham que mais guardar a nossa Constituição. Uma decisão monocrática solta ou transforma em ficha limpa o maior ladrão deste país. E você, já percebeu? O que vamos fazer? Nas ruas não podemos ir, estamos trancados. E eu já disse, será que isso não foi de caso pensado? Fica aí a reflexão para você. A anulação de condenações de Lula desagrada aliados de Bolsonaro. O presidente acusa de ativismo do STF. Ex-apoiadores de Bolsonaro e movimentos sociais também se manifestaram contra a decisão tomada por Edson Fachin. Porque eu disse na abertura da minha fala, Ildes, Padilha e Aline, eu não tenho a menor dúvida que nós estamos aí caminhando para um grande retrocesso em tudo o que aconteceu nos últimos anos com relação à Operação Lava Jato. Essa decisão do Fachin, esse habeas corpus que ele julgou, que foi colocado agora em novembro de 2020, ele já faz ali ele dá o parecer dele favorável, né? Ele participa ali da segunda turma do STF, com certeza os outros ali também seguem a mesma linha. Ele era o que destoava um pouquinho ainda das decisões, mas ele vem a atender
a uma solicitação muito antiga, que era da quê? Será que a 13ª Vara Federal lá em Curitiba era o foro correto para ser julgado o caso do Lula? Porque envolvia ali questões federais, então deveria ser na 10ª ou 12ª Vara Federal, se não me engano, as que ficam ali em Brasília. A questão é a seguinte, tudo que foi feito do Lula, nos 3 processos que ele possui, com relação ao triplex, com relação ao sítio e com relação ali ao famoso terreno do Instituto Lula, todas essas situações que foram ali julgadas, onde ele alega não ser dono de um apartamento, onde ele estava incursando várias vezes ali dentro com a esposa para determinar como é que seria a disposição das questões arquitetônicas ali do apartamento. O detalhe do Instituto Lula ali do terreno também foi uma doação, não sabe-se lá Deus de onde veio, construiu-se ali o Instituto em cima. E a questão que mais estranha é a questão do sítio, porque ali ele tinha nitidamente, ele morava ali, ele usava aquilo ali como sendo uma propriedade dele, né? Fez várias viagens para aquilo lá. E todos esses detalhes, né, com grande quantidade de provas, pode vir, né, a ser desprezado. Agora, o que não causa mais preocupação é que hoje nós estamos julgando o foro, o local. É isso que vai ser colocado ali. Com certeza a PGR já vai solicitar para que vá para o pleno, para que todos os ministros deem sua decisão. Eu tenho certeza que isso vai passar. Mas o maior perigo que nós temos é com relação à suspeição, dado aquelas gravações que foram interceptadas ali no Telegram de maneira totalmente irregular. E aí eu faço um retrocesso à operação, o primeiro mensalão, que todas as gravações e tudo que foi ali apurado foi totalmente descartado porque não foi adquirido através de vias lícitas, né? Ou seja, com autorização judicial para fazê-las. Então, agora, tudo isso caminha para que, caso venha a ser essas gravações virem a ser utilizadas, pode dar a suspeição do juiz. Então, é uma situação totalmente inusitada no nosso país, onde realmente isso pode abrir um precedente perigosíssimo, né, dentro do nosso meio jurídico, e aí nós colocamos mais uma questão da qual nós sempre batemos, que é com relação à insegurança jurídica que nós temos em nosso país, que reflete tanto na área econômica quanto na área política. Olha, eu abri o meu comentário e vou terminá-lo da mesma maneira. Será que tem como ficar pior a nossa situação aqui no país? Vocês podem ter certeza que, se depender desse Congresso e desse STF, com certeza eles conseguem piorar a situação ainda mais. Então, pessoal, vamos deixar um pouco a emoção de lado, né? E dizer o quê? Que Fachin salvou a Lava Jato com essa decisão. Ele jogou uma pá de cal, né, sobre a Lava Jato. E os outros ministros, eles querem pontuar as questões em torno da nulidade, imparcialidade do juiz Moro, e o Fachin não quer, né? Eu não sou advogada criminal, eu sou previdenciarista, mas eu leio muito sobre tudo, e com relação às condenações do ex-presidente Lula, em específico, o advogado Cristiano Zanini o tempo todo denunciava as nulidades. É sobre elas que a gente tem que pensar, porque se fizeram, já vou repetir, se foi feito o que foi feito com o ex-presidente Lula, imagina com o cidadão comum, né? Isso a gente não pode aceitar. Mas ele tem advogado para defender. O que eu quero dizer é que os outros ministros, eles querem julgar a suspeição do Moro, mesmo contrariando o Fachin. O Fachin meio que quer mandar lá, né? Então, aí como fica? Fica prejudicado a questão de suspeição do Moro diante dessa decisão do Fachin. E eu fico pensando aqui, sabe, já falei mais umas vezes aí para quem já nos assistiu as outras semanas, que tem umas forças que se movem que a gente não vê. E eu creio que Fachin fez um acordo. Que acordo? Para não ferrar ninguém de Curitiba, não ferrar Moro, ele fez um acordo para manter ali a credibilidade daqueles cavaleiros da esperança, que nada mais é do que procuradores que buscavam holofotes e interesses pessoais, né? Porque eles ganharam muito dinheiro com aquela operação. Nós já falamos disso lá no passado. Então eu acredito que vai ter muita água para rolar embaixo dessa ponte. É bom que a verdade sempre apareça, porque o que está em jogo é o sistema de justiça e isso importa a todos nós.
Mesmo a gente aqui imaginando que jamais vamos cometer algum crime, o sistema de justiça ele deve ser coerente, garantir todas as garantias processuais, ampla defesa e contraditório, que não haja provas eivadas, né? Isso é para todo mundo, pessoal. Falar o que é disso? Eu acho que a gente tem que deixar claro aqui que o Fachin demonstra um processo que fragiliza o STF, que nos decepciona a todos os brasileiros de bem. Não se fala, doutora Aline, em procedimentos processuais. Não se fala que a Lava Jato foi um clamor popular. A Lava Jato foi um clamor e é um clamor de pessoas honestas. Como pode ter algum advogado com coragem de dizer que não conversa com o juiz, com o promotor? E tudo que foi apurado, e o dinheiro roubado, o que aconteceu com esse dinheiro roubado? As delações, como? Em que momento, se não for pagando? É isso mesmo, pagando o convite que recebeu para ser ministro? Se não for isso, é o quê? Porque na lei não tem esse embasamento. São delações, dinheiro desviado, bilhões e bilhões. O brasileiro só queria que se cumprisse a lei. Será que o Supremo vai deixar isso de uma forma monocrática? Será que não vai levar isso para que o plenário decida? A BGR já entrou contra. Então não se discute aqui, me desculpa, doutora Aline, não se discute aqui procedimentos processuais. Nós estamos falando de um criminoso, de um cara que roubou, e o roubo dele matou muita gente. Faltou hospitais, faltou remédio, faltou equipamento para a polícia, faltou apreensão de drogas, faltou tudo. A corrupção dele matou muito mais do que o Covid, por exemplo. Como ainda querer achar uma justificativa para dizer que o Fachin está certo? O Fachin está pagando a conta dele com o Lula. Foi escolhido para ser ministro no governo do PT. Essa é a verdade. Não sou contra o STF, mas sou contra algum conteúdo que hoje nós temos nessa Suprema Corte. Né? Quer dizer que ele desmereceu todos os juízes que julgaram isso. Juízes de carreira. Jogaram eles na vala comum. O Fachin, um advogado meia boca que foi a vida toda. Olha, brasileiro, talvez todos nós estejamos trancados em casa de caso pensado, hein? Porque já passou da hora de sairmos às ruas novamente. Fica a minha dica aí. E desculpa, não tem como querer justificar que o maior ladrão desse país seja considerado ficha limpa. Isso é inadmissível, impossível. Desse jeito, não tem como respeitar os membros da nossa Suprema Corte. Vamos aguardar para ver o que acontece. Muito bem, obrigado aos nossos comentaristas, vocês que participaram aqui de mais um Jornal Local, muito obrigado. A gente volta a se falar amanhã com muito mais para você. Tenham todos um bom dia, um grande abraço e até amanhã.